Salve e vivas, amigo e irmão! Hoje é quarta-feira, dia 16 de agosto, dia de São Roque, dia do filósofo. Também, no dia 16 de agosto de 1822, Evaristo da Veiga compõe o hino da independência do Brasil. Nós somos a agência CWB de Notícias. Agora a verdade. Fatos de hoje para as histórias de amanhã. Nesse jornal, utilidade pública, prestação de serviço, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários, depoimentos. Nosso jornal tem oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Depois do intervalo, tem o comentário forte com o Dr. G-Book. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. A vida de todos passam por aqui. Enquanto trabalham, estudam, praticam esportes ou se divertem. É aqui que as mãos dos técnicos industriais possibilitam sua vida ser melhor. Quer no ar que você respire, quer na água que você beba, quer no alimento que te sustenta, quer na tua ida ou na tua volta, quer também na luz que te ilumina e também te aquece. As mãos dos técnicos industriais estão no dia a dia de todas as pessoas. Nas indústrias, nas construções civis, no campo, no comércio, na saúde e na educação. Valorizar e exigir do técnico industrial é a melhoria da nossa qualidade de vida. Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Sistema CFT e CRTs. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. O comissário Dino, que é o ministro da Justiça, é realmente a figura mais inexplicável dos últimos tempos, reunindo a mídia, governo, políticos, desportistas, atores, atrizes, quem você imaginar. A figura mais mítica, no mau sentido, que a vida pública brasileira nos ofereceu nos últimos tempos. Ora, o ministro comunista, porque ele é do PCdoB, foi governador do estado dele, o Maranhão, por 8 anos, e é político eleito pelo Maranhão uma vida inteira. De 50 cidades do Brasil, as mais pobres, 40 estão no Maranhão. Então, por aí você já vê de que material é feito esse político, né? De que material humano, moral, psicológico, mental é feito esse sujeito. E essa semana ele resolveu desancar a castanha no governador Zema de Minas Gerais. Está prestando serviço, porque muita gente fala que, representando a oposição a Lula em 26, você tem 3 nomes. O Carlos Roberto Massa, que é aqui do Paraná, você tem o Zema e você tem o Tarcísio. É isso que tem para consumo, certo? Então ele resolveu demolir o Zema porque o Zema fala num consórcio. Bom, ele tem um consórcio dos estados do Nordeste, sabe há quanto tempo? Desde 2019. Então ele fala daquilo que é o que ele faz.
excedino é execrável. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. A queda da taxa de desocupação do país no segundo trimestre do ano foi acompanhada por apenas 8 unidades da federação, enquanto as demais permaneceram estáveis. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD contínua, trimestral, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo o Instituto, houve queda em 4 regiões, com exceção do Sul, que também ficou estável. O IBGE já havia divulgado que o desemprego no segundo trimestre atingiu 8%, o menor resultado para o período desde o ano de 2014. Portanto, é uma redução de 0,8 ponto percentual, frente ao trimestre anterior de 8,8% de janeiro a março. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou proposta de orçamento da Justiça Eleitoral para o exercício financeiro de 2024 no valor de 11,8 bilhões de reais, sendo que 1.226.429.253 reais apenas para o fundo partidário. A proposta será encaminhada ao Congresso e já foi aprovada de forma unânime pelo plenário nos termos do voto do presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, relator da matéria em 2024. Serão realizadas eleições, portanto, para o ano de 2024, eleições municipais em outubro. A proposta inclui as despesas financeiras e primárias obrigatórias e discriminatórias do TSE e dos tribunais regionais eleitorais, bem como o montante a ser destinado ao fundo partidário. O documento foi elaborado de acordo com as normas legais e constitucionais e considerou as demandas dos três, com a alocação do orçamento de maneira a garantir a manutenção da estrutura administrativa de cada unidade. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior apresentou o cardápio do Plano Safra 2023-24 para agricultores, empresários e entidades do setor no Paraná. São 54,3 bilhões de reais captados de diversas fontes, entre elas o Banco do Brasil, cooperativas de crédito e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. Esse pacote é destinado a custeio de investimentos dos agricultores familiares e dos médios e grandes agricultores. A iniciativa, a maior da história do Estado, visa tanto apoiar financeiramente os produtores quanto estimular atividades cada vez mais sustentáveis. Esses créditos serão aplicados em 3 finalidades. A maior fatia se destina a custeio e comercialização, 46,3 bilhões de reais. Novos investimentos no setor, portanto, vão consumir 9,6 bilhões de reais. Desses recursos, outro 1,1 bilhão de reais será aplicado em ações com finalidades diversas. A atividade econômica do país cresceu 1,3% em junho,
na comparação com maio, no segundo trimestre do ano. A economia brasileira teve alta, portanto, de 0,2%. Os dados foram divulgados pelo monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. O indicador mostra a prévia do Produto Interno Bruto, todos os bens e serviços produzidos no Brasil no primeiro trimestre. O monitor do PIB apontou um crescimento de 2%, valor revisado após forte crescimento registrado no primeiro trimestre do ano. A atividade econômica mostrou também desaceleração, apesar da forte retração registrada pela agropecuária. Os modestos crescimentos do setor industrial e de serviços colaboraram para o resultado positivo de 0,2% no segundo trimestre, explicou Juliana Tresse, coordenadora da pesquisa. A população idosa do Paraná cresce a cada ano e o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, acompanha essa evolução, investindo em uma política prioritária na oferta de serviços direcionados a uma estratégia avançada de atenção à saúde da pessoa idosa. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD Contínua, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referente a 2022, existem mais de 1,7 milhão de pessoas acima dos 60 anos, residentes no Paraná. A sexta maior população nesta faixa estaria no país. Somente em 2022 foram realizados 6.496.037 atendimentos individuais a este público por profissionais de nível superior, como médicos e enfermeiros, na atenção primária à saúde e, portanto, a entrada do SUS, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, 74,9% dos idosos paranaenses dependem do Sistema Único de Saúde, o SUS. E o governo estadual fazendo a sua parte, logicamente. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, hummus, chinclish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho, 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Os vinhos com suas histórias e seus prazeres se encontram na Casa Osório. Grandes marcas tradicionais, europeus e os bons brasileiros. A Casa Osório apresenta também whiskies, vodkas, licores, conhaques e cachaças. Casa Osório tem segurança. Seus produtos têm procedência. A Casa Osório convida você a beber com saúde. Viva o vinho! A Justiça do Reino Unido deu prazo de 3 meses para que a Vale apresente defesa no processo em que atingidos pela tragédia ocorrida em Mariana, em Minas Gerais, cobram indenizações à mineradora anglo-australiana. Ela deverá se manifestar até às 16 horas do dia 10 de novembro. Argumentos apresentados pela Vale, contestando a competência das cortes britânicas para julgar o caso, foram rejeitados em comunicado ao mercado. A mineradora afirmou que seus consultores jurídicos considerarão cuidadosamente os elementos da decisão e apresentarão as medidas cabíveis no processo.
A Vale também disse manter seu compromisso com a reparação dos danos, nos termos dos acordos firmados no Brasil. Uma alteração ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024 pretende dar espaço para o governo retirar 5 bilhões do novo programa de aceleração do crescimento da meta fiscal do próximo ano. A proposta consta de mensagem modificada pelo governo à Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, mas divulgada nesta última semana. Na mensagem que muda o projeto da LDO, o governo quer que esses 5 bilhões sejam abatidos dos investimentos das estatais não dependentes do Tesouro. Com a alteração, essas empresas poderiam gastar no novo PAC sem pôr em risco o cumprimento da meta fiscal do próximo ano. Com crescimentos sucessivos nas exportações, o comércio exterior do Paraná movimentou 14,4 bilhões de dólares, 70,8 bilhões na cotação atual, entre janeiro e julho deste ano. Um avanço de 13,3% na comparação com os primeiros 7 meses de 2022, quando fechou 2,7 bilhões de dólares, com o recorde da safra deste ano. O agronegócio lidera a lista de produtos exportados pelo estado, com destaque para a soja em grão, carne de frango in natura, farelo de soja e cereais. A soja responde por 22,9% das exportações paranaenses e movimentou 3,3 bilhões de dólares entre janeiro e julho, um crescimento de 52,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Maior produtor avícola do país, o Paraná também comercializou para outros países 2,2 bilhões de dólares em carne de frango in natura, alta de 5,5% em relação ao período anterior. Na sequência está o farelo de soja, com 1,1 bilhão de dólares movimentados, aumento de 12,7%. Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor mostra que nos últimos 5 anos, os reajustes dos planos de saúde coletivos chegaram a ser quase 2 vezes maiores que os dos individuais. Segundo o estudo, quase todas as categorias de planos coletivos tiveram reajustes médios consistentemente superiores aos individuais, enquanto a variação do preço médio de mensalidades de planos de saúde individuais contratados em 2017 para a faixa etária de 39 a 44 anos passou de R$ 522,55 para R$ 707,59. Em 2022, os coletivos empresariais contratados para grupos com até 29 pessoas, micro e pequenas empresas, saíram de R$ 539,83 para R$ 984,44. Para que lado o Paraná está ficando ainda mais verde? Um levantamento do Instituto Água e Terra revelou que os viveiros florestais de Curitiba, Guarapuava e Campo Mourão foram os que mais se destacaram na distribuição de mudas nativas. As regionais responderam por mais de 25% das 8 milhões de árvores distribuídas pelo governo do estado desde 2019. Por meio do programa Paraná Mais Verde, foram entregues cerca de 2,1 milhões de mudas nas cidades atendidas pelas 3 divisões do IAD, com destaque para Angico-Gurucaia, Aroeira-Pimenteira e Apitanga. O viveiro florestal, com maior participação na restauração do bioma paranaense, foi o de Curitiba, com 902 mil mudas, seguido pela regional de Guarapuava, com 658,996 e Campo Mourão, com 526,02. As 8 milhões de mudas distribuídas pelo estado equivalem à restauração de 7 mil hectares, ou a 7 mil campos de futebol. A R-Insa Imóveis é especializada. Se você quer vender ou alugar seu imóvel, a R-Insa faz isso para você. Vende ou aluga seu imóvel com toda a garantia e segurança pelo melhor preço do mercado. Com a R-Insa Imóveis, o seu imóvel não fica parado. Peça já uma avaliação e tenha certeza que a R-Insa Imóveis é a mais qualificada. Consulte e avalie sem compromisso. R-Insa Imóveis. Tradição com garantia. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada à Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador,
tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. O Conselho Regional dos Técnicos Industriais, Seção Paraná e Santa Catarina, atendendo à determinação do presidente Valdir Rosa, o Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região, CRT 04, está pautando o seu compromisso com a segurança e a qualidade dos serviços técnicos industriais. A instituição realizou uma importante fiscalização no local do acidente registrado na cooperativa em Palotina, no Paraná. A ação teve como objetivo identificar os profissionais responsáveis técnicos pela manutenção mecânica, elétrica e hidráulica da cooperativa, em consonância com as atribuições do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região. A equipe de fiscalização do CRT 04 desempenha um papel fundamental na verificação do cumprimento das normas e padrões técnicos nas diversas áreas industriais. No caso específico da cooperativa lá de Palotina, a inspeção buscou apurar possíveis falhas ou irregularidades. O importante é saber que o trabalho desenvolvido pelo Conselho Regional dos Técnicos Industriais, ele contribui muito para verificar possíveis dificuldades, encontrar soluções e, logicamente, proporcionar segurança para a população e também para os seus colaboradores. O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região realizou a entrega de 10 veículos novos que estão sendo usados no setor de fiscalização da autarquia. Essa iniciativa representa um marco para a instituição, reforçando assim o compromisso em garantir a excelência dos serviços prestados à sociedade nos estados do Paraná e também no estado de Santa Catarina. O presidente do CRT 04, Valdir Rosa, enfatizou a importância dessas novas viaturas. Para o quê? Para o desempenho das atividades de fiscalização e atualização da equipe de maneiras mais eficientes, que podem assim abranger mais recursos tecnológicos para a mobilidade através dos veículos, garantindo uma excelência no trabalho de fiscalização, pois técnico industrial valorizado é a sociedade protegida. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, afirmou que é equivocado pensar que a busca por consensos e pautas sensíveis e polêmicas demonstre concentração de poder. Segundo Lira, a formação das maiorias políticas é feita com um diálogo permanente com os líderes partidários e os integrantes da casa.
A afirmação do presidente é uma resposta a uma fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse em entrevista que a Câmara está com um poder muito grande e que ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e também o Executivo. Lira rebateu e disse que os deputados têm dado sucessivas amostras de que a Casa é parceira do país, independente do governo, e, de acordo com o presidente da Câmara, essas manifestações não contribuem no processo de diálogo e também na construção de pontes tão necessárias para que o país avance. O Hospital Regional do Litoral, situado no município de Paranaguá, tem expandido sua capacidade de atendimento à população litorânea. Principal unidade da região e centro de referência para casos de afogamento, conta com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, fruto de empenho do Estado nos últimos anos. Dedicado a aprimorar o bem-estar da população e salvar vidas, construindo a partir da antiga Santa Casa, o hospital é gerido pela Fundação Estadual de Atenção em Saúde e conta atualmente com 190 leitos entre UTI e enfermaria, sendo também destaque em cuidados maternos e casos de trauma. As Santa Casas de Misericórdia respondem atualmente por 40% das internações de média complexidade, por 61% das internações de alta complexidade no Sistema Único de Saúde, o SUS, no Brasil. Os dados foram apresentados pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, que citou o projeto de lei 1435 de 2022, que prevê a revisão periódica, em dezembro sempre, da tabela para remuneração e serviços prestados ao SUS. Texto em análise na Câmara dos Deputados exige, portanto, atualização suficiente para a manutenção da qualidade do atendimento e equilíbrio econômico-financeiro, e que é importante nesses contratos. Destacou a ministra que o compromisso é importante e que não mede esforços para atender esse setor. O deputado Neyley Prevot, coordenador da Frente Parlamentar da Medicina na Assembleia Legislativa do Paraná, destinou, através de emendas estaduais, mais de 1,65 milhão de reais para o setor de saúde. Os recursos serão utilizados na compra de equipamentos de ultrassom para municípios da Grande Curitiba. O exame de ultrassom ajuda no diagnóstico de diferentes doenças, por isso, a ultrassonografia é realizada em diversas partes do corpo. Os principais tipos de exames realizados através de ultrassonografia são abdominal, superior e total, contraste, tiroide ou cervical, com Doppler, articulação, rins e vias urinárias, ginecologia, obstétrica e também mamas. Ação do deputado Neyley Prevot. A boa notícia de hoje, muito querido no Brasil, o Pix vai mudar, em uma das novidades, é a função de pagamento a crédito. O anúncio foi feito pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na última semana. Roberto apresentou todas as mudanças que estão na agenda do Banco Central. Entre elas estão o aprimoramento do Pix Cobrança, função automática do Pix, o Pix por meio de iniciador de pagamentos, no Open Financiamento também, e também com o Pix Internacional. Então, no futuro próximo, você vai começar a poder fazer crédito no Pix. E também, em algum momento, você vai utilizar o Pix e eliminar todos os cartões de créditos, destaca o presidente do Banco Central. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.